Oi, gente, tudo bem? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre os materiais de moldagem, né? Especificamente sobre os elastômeros, tá? Vou começar aqui um pouquinho. Bom, entre os materiais de moldagem, a gente pode classificar eles entre materiais elásticos e materiais anelásticos. Quanto aos materiais elásticos, nós temos os hidrocoloides, né? Que é o alginato e o agar, e os elastômeros, que são os que a gente vai comentar um pouco sobre eles hoje, que é a silicona de adição, os polissulfetos, o poliéter e a silicona de condensação. Além desses materiais, nós temos também os materiais anelásticos, que é a pasta zincoenólica e as godivas. Falando um pouco sobre a história dos materiais de moldagem, né, a gente precisava reproduzir as estruturas bucais, né, para poder conseguir confeccionar as próteses e dispositivos intraorais. E antes dos elastômeros surgir, a gente utilizava como materiais para reproduzir, né, as estruturas bucais a pasta zinquenólica, as godivas, a cera 7. Então, se a gente for pegar lá, desde trás do início da confecção, da produção desses materiais, nós temos como primeiro material utilizado como material de moldagem os polissulfetos, que foi criado em 1950. Seguindo essa ordem cronológica, nós vamos para a silicona de condensação, em 1954, e seguindo para 1960, o poliéter, e depois, em 1975, a silicona de adição. No entanto, esses materiais apresentavam algumas limitações em termos de elasticidade, estabilidade dimensional e precisão. Por isso que, com o passar do tempo, a gente conseguiu desenvolver materiais melhores que melhorassem essas propriedades, no caso, os elastômeros. Se a gente for falar um pouco agora sobre os polissulfetos, né, que são as mercaptanas, eles são formados por duas bases, né, duas pastas, na verdade, que é a pasta base e a pasta catalisadora. A pasta base é um polímero de polissulfeto e a pasta catalisadora é um dióxido de chumbo. Quando a gente faz a condensação desses dois produtos, nós temos a formação de uma borracha de polissulfeto, de um óxido de chumbo e a água. A água é um subproduto gerado por a união desses dois produtos. Na imagem a gente consegue ver aqui a formulação desse produto, né? A gente sempre tem que se atentar que na hora da manipulação desse produto, a gente tem que ter uma proporção de 1 para 1 e tem que fazer uma mistura homogênea, tá bom? O tempo de trabalho e o tempo de presa vai variar de acordo com o fabricante e de acordo com o material utilizado, mas geralmente o tempo de trabalho vai de 4 a 6 minutos e o tempo de presa vai de 10 a 12 minutos. Em relação às vantagens e desvantagens desses materiais. Quanto às vantagens, nós podemos citar o tempo de trabalho dele, que é mais longo, então a gente consegue manipular com um pouco mais de calma. Ele é altamente resistente à ruptura, ele é menos hidrofóbico, então ele não tem tanta aversão assim à água, a gente consegue ter uma melhor moldagem ali com ele. Ele tem uma vida útil longa, é um produto de baixo custo e é facilmente removido das áreas retentivas, né? Já em relação às desvantagens, ele é um pouco difícil de manipular. Algumas marcas ele é mais pegajosa, né? O que deixando assim mais difícil na hora de remover. Então assim, ele tem também um odor desagradável por conta do enxofre, é altamente sensível à temperatura e à umidade. O vazamento dele tem que ser imediato, por conta da perda de água, que é o subproduto que ele tem, né? Causando uma contração, o que pode afetar na estabilidade do material. Ele ocasiona também manchamento de roupas e tem uma distorção significativa. Nós temos aqui a indicação dele, no caso, para as moldagens de coroas e pontes, tá? Como eu disse, ele é altamente sensível à temperatura e à umidade, o que vai acelerar a presa do material. E a perda da água, que é o subproduto que é gerado na união das duas pastas, causa uma contração, interferindo na estabilidade dimensional desse produto. Vou mostrar aqui um vídeo para vocês como é feito a manipulação desse produto, que é o polissulfeto. Aqui nós temos, ele é em formato de 2 bisnagas, tá? Para a gente fazer a manipulação, a gente precisa da placa de vidro e da espátula. No vídeo a gente está conseguindo ver, mostrando bem. Ó, ela vai fazer a dispersão do produto
na placa. A gente tem sempre que se atentar à quantidade do material. Como é de proporção de 1 para 1, na hora que for dispensar o material, tem que prestar atenção na quantidade que foi colocada, tanto da pasta quanto do catalisador. Ó, ela já está fazendo a manipulação. A gente tem que se atentar também ao tempo de trabalho do material, tem que deixar uma mistura homogênea, não pode ter ranhura do material claro no escuro e vice-versa. Ela está fazendo toda a manipulação, como a vantagem dele é que ele consegue ter uma manipulação, né, mais tranquila, né? Ó, já está bem homogêneo, ela está mostrando agora embaixo da placa que ficou uma mistura bem homogênea do material. Bom, quanto às siliconas de condensação. No caso das siliconas de condensação, a gente tem a mistura dos grupos terminais de polímero de silicone mais o alquisilicato, formando uma borracha de silicone e o álcool etílico. O álcool etílico também é um subproduto da união dessas duas pastas, né? E a sua evaporação provavelmente contribui bastante para a contração de polimerização do material. É formado por uma pasta densa, uma pasta fluida ou de baixa viscosidade e uma bisnaga de catalisador. Também a gente tem que se atentar a quanto às proporções, né, que é de proporção de 1 para 1 do material e também a questão da mistura, que tem que ser homogêneo. O tempo de trabalho é em torno de 30 segundos e o tempo de presa em 4 minutos. Já em relação às vantagens desse material, ele já melhora um pouco em relação ao material anterior, por conta do odor dele, que é mais agradável, ele não tem um enxofre, né? Tem uma elasticidade adequada, é de fácil manuseio, o custo dele é reduzido e reproduz de excelente forma. Já em relação às desvantagens, ele tem uma baixa estabilidade dimensional, libera subprodutos, que é o álcool, ele mancha as roupas e os equipamentos, tem um tempo de trabalho mais curto e menor resistência ao rasgamento. Quando a gente fala de baixa estabilidade, isso significa que o material tende a sofrer distorção com o tempo, o que pode comprometer a precisão da moldagem, consequentemente o ajuste na hora da prótese, né? O álcool ele pode causar irritação das mucosas, né, do paciente e do profissional, o que vai interferir na qualidade da moldagem. Como eu disse, o álcool ele é um subproduto desse material. Por isso que quando a gente vai também vazar a moldagem da silicona de condensação, a gente não pode vazar imediatamente. A gente tem que esperar também pelo menos uns 30 minutinhos para fazer o vazamento, que é para esperar um pouco, para melhorar o álcool evaporar um pouquinho para a gente conseguir fazer o vazamento, tá? Em relação às indicações, né? Quando a gente pode indicar a silicona de condensação, ela é indicada para moldagem de próteses totais, próteses parciais, restaurações indiretas como inlay, registros de mordidas, próteses fixas, seja ela sobre dente ou sobre implante. De acordo com o artigo de Silva et al. De 2005, eles realizaram um estudo com a silicona de condensação para verificar a ocorrência de alteração dimensional, decorrente do momento do vazamento do gesso, né? E eles concluíram que os modelos não devem ser vazados imediatamente após a remoção do molde da boca, que foi o que eu falei anteriormente. Por quê? Porque pode ocorrer uma inexatidão na dimensão, pois o material necessita se recuperar da expansão sofrida, né? Por conta do álcool. Garondi Neto, de 1998, informou também que a liberação desse subproduto ocasiona uma contração da silicona de condensação, o que não é recomendado vazar o molde mais de uma vez, ou seja, você não pode pegar o mesmo molde e vazar vários modelos, né? Pois essa contração se prolonga com o passar do tempo. Aqui a gente pode ver nesse slide a silicona de condensação, como ela se apresenta, né? Ela se apresenta uma pasta base, uma pasta do catalisador e a pasta fluida. E quando a gente for manipular tanto a pasta pesada quanto a pasta fluida, a gente vai utilizar a placa de vidro e a espátula.
Vamos ver aqui esse vídeo, a manipulação. Ó, vai iniciar aqui a manipulação da pasta pesada. Todo o material de manipulação, ele vem com um medidor, tá? E você vai utilizar esse medidor, que é essa colherzinha, para tirar exatamente a medida do material. Ah, e qual é a medida? Quantas colherzinhas eu vou utilizar? Isso vai depender de paciente para paciente, que você já selecionou previamente a moldeira de acordo com o paciente, tá? Então, no caso aqui, o vídeo ele vai utilizar apenas uma medida, mas isso vai depender do que foi pré-selecionado anteriormente. Então, ela pegou aqui uma medida da pasta de condensação, né, da pasta pesada, vai utilizar a colher para fazer a medição nela, porque de acordo com essa medição, a gente vai fazer a dispersão do catalisador. No caso desse material, é material de 2 para 1, então se eu utilizei uma medida da colherzinha, será 2 de catalisador. Se eu tivesse utilizado 2 medidas, então seria 4 de catalisador, tá bom? Ela vai já iniciar aí a deposição do catalisador sobre a silicona de condensação. E iniciar a manipulação. O ideal é sempre realizar a manipulação com as pontas dos dedos, tá? De forma vigorosa. E lembrando que a gente tem que deixar o material de forma homogênea, não pode deixar ranhuras de nenhum material sobre o outro, tá bom? Ó, mostrando que tá homogêneo. Pronto. Agora a gente vai ver a manipulação da pasta leve, tá? Da mesma forma que com a pasta pesada, a gente também vai utilizar a placa de vidro. E também na proporção de 1 para 1, tá? Ó. Colocar aqui a silicona de condensação leve, né? E o catalisador sobre a placa. Observem que foram colocados na proporção de 1 para 1, o mesmo tamanho, tá bom? E iniciar a manipulação com a espátula. Ó, observou que tá homogêneo, o material tá homogêneo, pode remover da placa e levar a moldeira. Bom, quanto ao poliéter, né? O poliéter foi o primeiro material desenvolvido com função específica de material de moldagem odontológico. Ah, mas não já teve outros materiais antes do poliéter? Teve. Mas antes do poliéter, os outros materiais utilizados como material de moldagem, ele não foi desenvolvido com função específica para material de moldagem odontológico. Os outros materiais também eram utilizados na indústria e para outros fins, não era apenas para fins odontológicos como o poliéter. Por isso, ele é considerado como o primeiro material desenvolvido para moldagem na função odontológica, tá? A 3M, que é uma empresa, é o único fornecedor desse tipo de material a nível mundial, o que assegura altos níveis de precisão e confiabilidade, que no caso é o emprego, né? Como a gente pode ver aqui no slide, a imagem dele mais acima. Para a gente tem o emprego, ele também é formado por uma pasta base e uma pasta catalisadora. Na pasta base nós temos o polímero de poliéter e a pasta catalisadora, o sulfonato aquilínico.
Juntos a gente forma a borracha de poliéter. Também numa proporção de 1:1, lembrando sempre de ter uma mistura homogênea. No caso do poliéter, nós também utilizamos o adesivo para poliéter, que a gente precisa passar previamente na moldeira antes de colocar o poliéter sobre a moldeira, tá? Que ele vai ajudar a aderir melhor o poliéter na moldeira. E no caso desse produto, ele não forma subproduto, como os polissulfetos e a silicona de condensação. O tempo de trabalho vai variar de 2,5 minutos a 3,5 minutos e o tempo de presa de 9 a 11 minutos. Já em relação às vantagens, né, do poliéter, a presa dele é rápida, tem uma precisão na reprodução dos detalhes, tem hidrofilia, tem alta resistência à ruptura, boa estabilidade dimensional, uma vida útil longa, tem um bom escoamento para a região dos sulcos, né, o que permite uma boa cópia dos detalhes e é confiável durante as moldagens. Já em relação às desvantagens, ele é um material mais rígido, com um gosto um pouco desagradável e um custo mais elevado. Ele é indicado também para moldagens de inlays, onlays, coroas, pontes, moldagens funcionais e moldagens de implante. O emprego foi o primeiro. Pensando nisso, em melhorar as características desse material, a empresa desenvolveu o emprego soft. E aí ele melhorou algumas características que não eram agradáveis no início. No caso, o emprego, que foi o primeiro, ele tinha sabor amargo, dificuldade de remoção da moldagem da boca do paciente e também dificuldade de remover o modelo da moldagem. Com a criação do emprego soft, a gente conseguiu melhorar essas características do material, deixando o sabor mais agradável, facilitando a remoção da moldagem da boca do paciente e também do modelo. Aqui a gente tem uma sequência mostrando como é feito, né, a colocação do material numa moldeira individual, no caso. Então aqui nós temos no início da imagem uma moldeira individual, que já foi feito o vedamento periférico aqui com a aplicação da Godiva, né? Na imagem seguinte, a gente está passando aqui na imagem o adesivo, que tem que passar o adesivo do emprego antes de aplicar o adesivo. Em seguida, na imagem inferior, a gente tem aqui mostrando a colocação do material antes da gente iniciar a manipulação, lembrando sempre da proporção de 1:1 e se atentar ao fabricante, o que o fabricante ele orienta em relação ao produto, faz a manipulação e coloca o material na moldeira. E em seguida, a gente já tem a imagem mostrando como foi feita a moldagem do paciente, tá? Bom, quanto à silicona de condensação, que hoje é considerado padrão ouro, né, em relação aos materiais de moldagem, né? Ela também é formada por uma pasta base e uma pasta catalisadora. No caso da pasta base, ela é formada por um polímero de polimetil hidrogênio siloxano mais silicone híbrida mais aditivos hidrofílicos e agentes de carga. E a pasta catalisadora é formada por um polímero de divinil polidimetil siloxano mais sais de platina e agentes de carga, e juntos ele forma uma borracha de silicone. Ela é formada por duas pastas densas e uma pasta fluida, também numa proporção de 1:1 e realizando sempre uma mistura homogênea. No caso da silicona de adição, ela não forma um subproduto, porém ela tem uma reação secundária em relação à umidade e aos hidretos residuais do polímero base, que podem levar à formação de um gás hidrogênio. Esse hidrogênio, quando liberado do material polimerizado, pode produzir porosidade no gesso, que foi vazado imediatamente após a moldagem. Por isso que é recomendado a gente aguardar em torno de 1 hora para realizar o vazamento do gesso. Então, quando a gente utiliza silicona de adição, que a gente faz a moldagem do paciente, a gente não pode vazar imediatamente após remover da boca. A gente tem que aguardar em torno de 1 hora por conta desse hidrogênio que é liberado por conta dessa reação secundária, tá? O hidrogênio, ele não é um subproduto, ele é um produto decorrente de uma reação secundária, tá bom? O tempo de trabalho vai variar de 1 a 3 minutos e o tempo de presa em torno de 4 minutos.
Bom, em relação às vantagens, né? É uma grande vantagem ele não possuir um subproduto, garantindo assim uma boa estabilidade dimensional, tem alta resistência ao rasgamento, tem um bom tempo de trabalho, ótima recuperação elástica, tem precisão aos detalhes e é de fácil manuseio. As desvantagens é porque o custo é um pouco mais elevado e a manipulação deve ser sem luva por conta do látex, né? Ele, como eu falei anteriormente, não deve ser vazado imediatamente por conta da liberação do hidrogênio, né? Já as indicações, como ela é um padrão ouro, né, em relação às moldagens, ela é indicada para praticamente tudo, se não tudo, né? Então, a silicona de adição é indicada para moldagens de próteses totais, próteses parciais removíveis, próteses fixas sobre dente, sobre implante, próteses do tipo protocolo, restaurações em lei, on-lay, moldagens funcionais, registro. Bom, de acordo com Perax et al. 2004, eles observaram que a não polimerização da silicona de adição tem sido relatada com o uso da luva de látex e que essa polimerização pode ser inibida por contato direto, em 96% dos casos, ou por contato indireto. Essa inibição é causada por contaminação do catalisador por componentes sulfurosos presentes no látex. Nenhum outro material é afetado pelo uso das luvas de látex. E as luvas de vinil pode ser uma boa opção para evitar esse tipo de problema causado pelo látex, né? Então, quando a gente for manipular as siliconas de adição, ou a gente não utiliza a luva, ou a gente utiliza as luvas de vinil. Não pode utilizar as luvas de látex, tá bom? Aqui nós temos uma imagem demonstrando, né, as siliconas de adição. Nós podemos ver aqui a pistola, porque para a gente utilizar a silicona de adição leve, a gente precisa ter uma pistola, né, para a gente encaixar a pasta leve na pistola. E tem também as duas pastas, né, que é a pasta base e a pasta catalisadora. Vou mostrar aqui o vídeo de como deve ser feita a manipulação da silicona de adição. Observem que a manipulação vai iniciar e tá sem luva, tá bom? Basicamente a mesma sequência dos outros materiais, seguindo a proporção de 1:1 e também o medidor que já veio junto com os materiais, certo? Vai tirar aqui a medida das duas bases e iniciar a mistura. Sempre com a ponta dos dedos, de forma vigorosa, se atentando ao tempo de trabalho do material, porque o tempo que você está manipulando o material já começou a tomar presa aqui, então você tem que ter uma agilidade na hora de manipular o material, porque você ainda vai levar a boca do paciente, manipular para que ele fique de forma homogênea. Assim que você percebeu que ele já está homogêneo, já incorporou um produto no outro, já pode se encaminhar para colocar na moldeira e levar à boca do paciente. Ó, mostrando aqui na imagem, material homogêneo. A seguir, vamos ver aqui a manipulação da silicona, também de adição, mas no caso da silicona leve, tá? Como a gente não vai manipular, pegar propriamente na pasta, né? Então, a gente não tem problema de estar com luva, tá? Só tá pegando na pistola e na bisnaga. Aqui já foi realizada aqui uma moldagem prévia, tá? Só simulando aqui como é feito a dispersão do material, porque você já fez a moldagem com a pasta pesada da silicona de adição e em seguida você encaixa a pistola na bisnaga da silicona de adição leve e preenche toda a moldeira, né, com a pasta leve, levando à boca do paciente para realizar a segunda moldagem. Bom, aqui é um mapa mental, onde a gente tem um breve resumo sobre os materiais de moldagem, né,
que é basicamente tudo que foi dito nessa aula, onde a gente mostra que as propriedades mecânicas dos materiais de moldagem, que eles podem ser elásticos e anelásticos, quanto aos mecanismos de presa, que ele pode ser reversível ou irreversível, as características ideais dos materiais de moldagem em relação às facilidades de vazamento, estabilidade dimensional, tempo de presa, facilidade de mistura, custo acessível, tempo de trabalho adequado, recuperação elástica e rigidez, fidelidade da reprodução, os tipos de moldagem, se é uma moldagem funcional, no caso de uma prótese total, se é uma moldagem de um antagonista, que a gente pode fazer com o alginato, se é uma dupla moldagem, no caso de uma prótese fixa, né, seja ela sobre dente ou sobre implante. As moldeiras, se as moldeiras elas podem se dividir em superiores, inferiores, moldeiras parciais, moldeiras totais, moldeiras de plásticos, moldeiras de metais, alumínio. Os materiais, se eles são elásticos, se eles são anelásticos, basicamente tudo que a gente já comentou desde o começo da aula. Aqui são algumas das referências que ajudou a gente a fazer um pouco dessa aula. E obrigada, espero que vocês tenham gostado, que eu tenha contribuído um pouco sobre o assunto, e é isso.